bem-vindos. O meu nome é Isabel Joaquim, tenho comigo a Ana Paula Pereira e a Ana Paula Paes, Escola Profissional de Odmira e a senhora Diretora de Turismo de Portugal, do Instituto de Turismo de Portugal, e estamos aqui hoje no dia dedicado à formação profissional. Ontem, como sabem, hoje é o segundo dia de trabalhos, ontem o dia foi dedicado ao ensino superior e hoje será dedicado ao ensino profissional e ao ensino escolar. E, portanto, cabe-me a mim dar-vos as boas-vindas ao dia de hoje e dizer-vos que vamos falar um pouco sobre a experiência das escolas de hotelaria a nível nacional e por isso é que temos estas duas convidadas que eu gostava de apresentar primeiro e depois cada uma delas tem uma pequena apresentação para introduzir o tema. E depois falamos um bocadinho algumas questões que queremos colocar sobre a temática da internacionalização, etc. E, portanto, se não se importam, eu passaria a ler e a apresentar as minhas convidadas, que eu até tenho uma cábula, que é para não me esquecer de nada. Ana Paula Pereira, à minha esquerda, é mãe de 3 filhos, professora de profissão, vocação e dedicação. Gostei muito desta frase da Ana Paula. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas desde 2001 pela Universidade do Algarve, portanto, voltou à casa onde se licenciou. É pós-graduada pela Universidade de Lisboa em Ciências Documentais, no ramo da arquivística, e iniciou funções em diferentes centros de formação desde 2001, portanto, a seguir logo à licenciatura. Lecionou português e inglês em várias escolas públicas, em diferentes níveis, desde o ensino básico, secundário e profissional, do Ministério da Educação, desde 2016, quando ingressa aos quadros da Escola Profissional de Odmira, onde se encontra até hoje, até à data. A partir desse momento, assume o papel de responsável pelos programas internacionais, onde se incluía o Erasmus, naturalmente, ficando incumbida da execução dos projetos e da gestão de tudo o que era relacionado com o programa Erasmus. Em 2019, Ana Paula assume a função de diretora pedagógica da Escola Profissional de Odmira, onde se mantém até à data. Pronto, está apresentada a minha primeira convidada e agora apresento a minha segunda convidada, que é a Ana Paula Paes. Bem-vinda. Que é diretora da formação no Turismo de Portugal, responsável pela gestão das 12 escolas de hotelaria e turismo, tendo ainda a missão de implementar uma coordenação integrada do sistema de formação no âmbito do turismo, em articulação com outros organismos públicos que realizam formação na área do turismo. É co-presidente do Comitê de Educação Online e presidente da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo. Tem um mestrado em gestão, um mini MBA em gestão hoteleira e uma pós-graduação em gestão da informação nas organizações, além de outras formações na área da gestão pública e gestão de recursos humanos. Foi diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra durante 12 anos, coordenou uma pós-graduação em Turismo e Gestão Hoteleira e foi responsável pela primeira licenciatura em Gastronomia em Portugal. E penso que está apresentada a minha convidada do lado direito. Para já. Pronto, nós decidimos começar com um pequeno vídeo. Eu não sei qual das duas senhoras pretende, qualquer uma, não é? Já está inserido o vídeo. Pronto, então eu pedia, se calhar... Eu posso ficar para cima, não há problema. Pronto. Pronto, Ótimo, fazemos assim. Começa a Ana Paula. Começa a Ana Paula da esquerda. Começa a Ana Paula da esquerda, depois vamos à Ana Paula da direita, precisamente. Então, de painel muito grande. Muito. É verdade, é verdade. Pronto, então vai-nos fazer uma breve apresentação sobre a sua escola, não é? Portanto, queria virar-me agora, não sei, se calhar é melhor sair daqui. É melhor. Eu vou sair um pouco, porque senão estamos... É melhor, não? Eu acho que sim. Bom dia a todos. Pronto, bate tudo certo com o que a doutora Isabel disse. É um gosto de cá estar. Obrigada à Agência Erasmus+, pelo convite de podermos estar aqui a falar um bocadinho sobre a nossa experiência em termos de mobilidades internacionais. De facto,
Eu, quando ganhei o primeiro Erasmus em 2016-17, aquilo foi todo um mundo e foi um casamento muito solitário. E a minha primeira experiência foi assim um bocadinho difícil, porque isto também tem muito a ver com o público-alvo que nós temos e com o tipo de miúdos que temos e o perfil que eles têm para fazer uma mobilidade, só para enquadrar aqui a questão do Erasmus. E quando nós tivemos um Erasmus aprovado em 16-17, depois já termos tido há uns anos para trás, a nossa primeira experiência foi com alguns alunos da agropecuária que foram para a Holanda e que, passado uma semana, vieram embora porque não conseguiam fazer a gestão de estar longe e por aí fora, e aquilo foi assim um choque muito grande de pensar, e agora como é que desenvolvemos este projeto de forma a que isto seja proveitoso para todos os lados, e a partir daí foi um casamento a 2 e depois um casamento a 3, até que agora é um casamento da escola. E há uma envolvência, e é mesmo assim que tem que ser, e não poderá ser de outra forma, a não ser que os atores todos da comunidade educativa pertençam a este projeto e o assumam como seu. Pronto, nós não somos marcadamente uma escola ligada só à hotelaria. Eu gosto sempre de dizer que a Escola Profissional de Odmira é uma escola INE. Isto começou nas jornadas pedagógicas da ANESP em novembro, quando fomos convidados a fazer uma apresentação relativamente ao Decreto-Lei 54 de 2018 e a questão da inclusão, e então nós consideramos que somos uma escola inclusiva, uma escola intercultural, e neste momento somos também uma escola internacional. Portanto, somos mesmo uma escola INE. Dizer-vos, por exemplo, que a Escola Profissional de Odmira foi criada em 1990, foi instalada nas antigas instalações de uma unidade fabril de descasco de arroz que existe mesmo à entrada da vila, e foi a partir daí, com alguns cursos, por acaso tínhamos um curso ligado ao turismo que era de recepção, começámos a desenvolver algumas áreas e fomos criando áreas nobres que achamos que são a nossa cara, na qual se inclui a cozinha, pastelaria e o restaurante-bar. Pronto, em 2013 foi criada, criámos a Fundação, isto não está correto, foi nos anos 2000 que nós criámos a Fundação Odmira, que integrou a escola profissional, e começámos a ter novas instalações, ainda tal unidade fabril, e depois, em 2013, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros, que sugeria e fomentava a extinção das fundações em Portugal, a Fundação Odmira foi extinta, foi a única fundação em Portugal que foi extinta, e toda a atividade da fundação, na qual se inclui a escola profissional, foi externalizada, e que foi criado a EPO, o Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano, SA. Ora, o SA significa que nós temos um Conselho de Administração, no qual também temos alguns elementos internacionais, nomeadamente um administrador executivo que é holandês e um administrador não executivo que é belga. E isto também faz com que a gestão de topo tenha alguma sensibilidade para as questões internacionais e para que os alunos consigam ter experiências internacionais nas suas áreas de formação. Depois, foram dois. Neste momento, nós temos 292 alunos, que temos 13 nacionalidades, das quais temos 82 alunos estrangeiros. No ano passado tivemos, não no início deste ano letivo, mas no anterior, chegámos ao número de 100 alunos estrangeiros, sendo que a grande maioria, como poderão ver, são ali os 100 alunos em 2021, que agora decresceu para os 82, mas basicamente nós temos aproximadamente 30% dos nossos alunos estrangeiros. O que é que isto faz? Com que o choque cultural que existe entre alunos portugueses e estrangeiros está a diminuir, mas de facto existem algumas diferenças culturais, porque a grande maioria dos alunos que nós temos são do Sudoeste Asiático, muito de acordo também com os fluxos migratórios que existem no nosso concelho, derivado da agropecuária, que recebe muitos pais estrangeiros, e os pais, quando querem fixar as suas famílias, a primeira opção que têm é trazer os filhos para que eles consigam integrar a sua família. Portanto, como podem ver, o Nepal temos 40 alunos nepaleses, alguns falam inglês, alguns falam hindi, alguns falam muitas línguas, alguns não falam nada que seja perceptível, e então temos aqui um trabalho muito grande de integração, nomeadamente no que diz respeito à língua portuguesa, e fazemos com eles um trabalho muito direcionado e muito ligado às suas próprias características. Pronto, aqui um bocadinho dos nossos projetos internacionais. A escola também recebeu, entre 2008 e 2014, ao abrigo do Da Vinci, algumas colegas e colegas que vieram fazer coadjuvação dentro da sala de aula com os nossos professores, focando-se também nas formas de ensino que existiam nos seus países. Tivemos colegas holandeses, italianos e por aí fora.
E depois, a nossa primeira experiência foi em 2013 e depois só tivemos em 2017 uma candidatura aprovada em que já tínhamos atividades de job shadowing. O que é que isto implicou? Que não tínhamos mobilidades necessariamente só ligadas aos alunos, mas tínhamos também já uma aposta nas mobilidades dos professores para que eles próprios trouxessem inovação para dentro da sala de aula, fazendo com que os alunos se ficassem mais focados relativamente a esta questão das mobilidades. Pronto, em 2019 isto entrou nos eixos e de facto tivemos uma mobilidade espetacular, que está a terminar agora no fim deste mês, em que conseguimos diversificar as áreas dos alunos que enviámos para as mobilidades e também as áreas dos diretores de curso e diretores de turma que foram fazer as mobilidades em job shadowing. Em termos de... O que é que vos posso dizer? Em termos de... Nós consideramos que é sempre importante os alunos seguirem para a parte inicial da mobilidade com colegas que consigam dar-lhes algum apoio ao mesmo tempo que fazem as suas atividades de job shadowing. Pronto. Este é o Tomás e o André, que são finalistas e estão neste momento a apresentar a sua parte prática do projeto final da sua PAP, e eu estou assim com o coraçãozinho um bocadinho apertado, porque o nosso querido André vai fazer uma apresentação do povo da Costa Alentejana e incluiu no seu menu a batata polaca que aprendeu a fazer na Polónia durante a sua mobilidade de Erasmus. Portanto, isto é para nós um grande exemplo do que é que pode ser uma mobilidade. O que é que aconteceu com estes alunos? Eles foram pela primeira vez fazer a sua mobilidade e foi também a primeira vez que a escola apostou numa mobilidade de segundo ano, ou seja, os alunos frequentam o 11º ano e nós achamos que, apesar dos professores poderem ser bons embaixadores do Erasmus+, os alunos do segundo ano seriam sempre os melhores embaixadores desta realidade, uma vez que passariam um ano inteiro a falar com os colegas acerca das mobilidades que realizaram, fomentando o gosto que eles têm por estas questões. Pronto, a Ana Lourenço é a diretora de turma destes alunos de restaurante, de cozinha e pastelaria. No entanto, também assume algumas disciplinas da área técnica de turismo ambiental e rural e é ainda diretora de curso do curso comercial e de técnica ambiental e rural. Portanto, aqui estas três vertentes das pessoas que vão ajuda muito em todas as vertentes. Ou seja, a Ana é responsável, por exemplo, por fazer a questão da organização das formações em contexto de trabalho nos segundos e nos terceiros anos, como nós temos em escola. Ao irem em mobilidade com alunos da sua direção de turma, consegue ter uma visão muito diferente do que é que, e mais abrangente do que é que necessita exatamente de aprender quando faz uma mobilidade. Pronto, estes alunos integraram um hotel na Polónia e depois mudaram para um restaurante de um senhor basco, porque achavam que no hotel provavelmente não estavam a conseguir desenvolver aquilo que queriam desenvolver. Portanto, eles próprios procuraram-nos e disseram-nos: nós neste momento não estamos felizes neste sítio, nós queremos ir para um sítio onde conseguimos aprender mais e efetivamente isto correu muito, muito bem. Esta questão das mobilidades tem que ser muito conversada e tem que ser muito, muito, muito trabalhada com os alunos e com os professores, parece-nos a nós. Pronto, não sei o que é que me falta aqui. Não sou eu. Pronto, acho que é mais ou menos isto. Segundo a Ana Paula. Bom, então, eu sou a outra Ana Paula, pronto, e já fiquei aqui com muita curiosidade de conhecer a escola de Odmira. Pronto, obrigada também pelo convite, é um gosto estar aqui um bocadinho com vocês. Eu também tenho uma apresentação um pouco diferente, ainda bem, que não é exatamente no mesmo sentido, para refletir um bocadinho sobre o que pode ser a internacionalização do ensino, deixar aqui algumas dúvidas, que nós também temos mais dúvidas do que respostas, e que talvez depois em conjunto nós possamos debater um bocadinho isso. Bom, vocês já me ouviram, eu sou a Ana Paula Paes, sou a diretora de formação no Turismo Portugal. O Turismo Portugal, só andar aqui um bocadinho para a frente, o turismo, vou-vos deixar neste slide que assim pelo menos vão vendo estas imagens. O Turismo Portugal tem uma série de valências, é a autoridade turística em Portugal, portanto tem toda a responsabilidade da coordenação e execução das políticas de turismo. E para além digamos, do ordenamento do turismo, da certificação, etc., tem também uma direção de formação e tem as suas próprias escolas. E por isso, nesse aspecto, Portugal é logo um caso, digamos, podemos dizer, uma boa prática, porque nós temos um sistema de educação e formação profissional integrado no subsistema do setor do turismo. Pronto, isso não é nada comum. Aliás, é mesmo um caso praticamente único. Antes da nossa crise de 2010, 2011, a Grécia e a Irlanda tinham um sistema semelhante
e destruturaram esse sistema. Portanto, as escolas na Grécia e na Irlanda que existiam no sistema do turismo passaram para os sistemas do Ministério da Educação. E em Portugal, felizmente, nós conseguimos manter esse sistema e preservá-lo, e já o temos há 62 anos. A nossa escola mais antiga é a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, foi criada por um empresário português, que hoje tem um grupo hoteleiro, que é o grupo da região centro, que é o grupo Alexandre de Almeida, e foi o Sr. Alexandre de Almeida que teve a visão de criar uma escola de hotelaria, porque nessa altura, há 62 anos atrás, precisava de qualificar os seus recursos humanos para o boom do turismo. Isto era o que se passava há 62 anos atrás, é exatamente o que se passa hoje. Portanto, e por isso nós continuamos a ter muita necessidade de formação profissional de muita qualidade, e por isso é que o ensino profissional faz todo sentido, obviamente associado à escolaridade, à educação, isso nós todos sabemos, mas é essencial que existam sistemas de ensino profissional com qualidade. E por isso, se calhar em 62 anos o nosso turismo mudou muito, mas o foco da necessidade da formação continua, e nesse aspecto nós somos, por isso é que somos essa boa prática, mas temos de facto ainda bastante para fazer. Portanto, nós temos esta rede de escolas, vocês veem ali pela localização, depois se tiverem curiosidade em nos conhecer melhor, o nosso site tem essa informação e portanto não vou aqui detalhar muito sobre isso. Deixar só com um pequeno vídeo. Nós usamos estes pequenos vídeos como teasers para a nossa comunicação. Este está em português porque nós também fazemos, e já vamos ver um bocadinho mais à frente, internacionalização para os países de língua portuguesa. Muitos dos nossos alunos são alunos que vêm dos países de língua portuguesa, alguns dos internacionais que temos. Como viram também, estas são as nossas áreas de formação, vou passar à frente. Nós também temos uma história com o Erasmus, que começou com o Leonardo da Vinci, como a Ana Paula já referiu. Eu fiz aqui só um pequeno resumo das mobilidades que tivemos financiadas pelos programas desde que começámos a trabalhar o Leonardo até atualmente, e portanto temos ali um somatório que está com dois números. O 483 são as mobilidades que nós tivemos financiadas no âmbito dos programas ou Leonardo ou depois Erasmus, e 180 são as mobilidades que nós adicionamos, muitas delas para o corpo docente, porque inicialmente nós não tínhamos mobilidades para professores. Agora começámos a ter, mas não tínhamos. Agora temos atividades que estão dedicadas aos professores. E, portanto, o que é que fazíamos? Nós juntávamos com o nosso próprio financiamento a mobilidade dos professores, por achar, bem como a Ana Paula referiu, muito importante fazê-lo. Portanto, temos uma história muito positiva de mobilidades, com muitas histórias que podemos contar e que podemos, nós todos sabemos essas histórias muito bem, mas de facto é essencial, e eu diria mesmo vital, que o programa Erasmus continue a apoiar o ensino profissional, porque não só na área do turismo, mas agora é a área que eu conheço melhor, a internacionalização nesse sentido da mobilidade, do conhecimento, da abertura ao mundo, digamos, da tolerância, do conhecimento do outro, é essencial para o exercício destas profissões. Será para todas, mas para o turismo em concreto. E, portanto, termos mais apoio, e quando eu digo apoio pode ser para a mobilidade, mas também para, já vamos ver, muitos projetos conjuntos para descobrir oportunidades novas, e por isso, tanto a mobilidade das pessoas como o desenvolvimento de projetos comuns e conjuntos é essencial nessa estratégia e, portanto, aí a importância vital do programa. São apenas alguns exemplos que eu vou passar. Pronto. E a detalhar-me um pouco mais sobre o que é que nós fazemos como estratégia de internacionalização na nossa rede de escolas. Vocês viram lá atrás, nós em média temos 3.000 alunos em formação por ano, mas fazemos também formação profissional para os ativos do setor. E em média nos últimos anos, aliás durante a pandemia esse número
cresceu exponencialmente, mas nos últimos anos nós formamos cerca de 5.000 pessoas que já são profissionais do setor por ano. E também gostávamos de ter mobilidade para essas pessoas. Por isso, um desafio do programa, e isso também existe, o programa tem eixos especificamente para os profissionais, mas se calhar através das escolas, porque às vezes as pessoas não têm tanta tendência para ir fazer a sua própria candidatura, é importante começarmos também a envolver os profissionais, porque pode ser um fator de atratividade. Nós vínhamos de manhã a conversar sobre a falta de atratividade que o setor do turismo tem para cativar os jovens, para reter o talento, e se calhar a questão de uma oportunidade de trabalho noutro sítio durante algum tempo para conhecer outro país pode ser muito interessante também para os profissionais. Nós organizamos a nossa estratégia de internacionalização em 3 níveis, que eu resumi aqui muito resumidamente. Portanto, o nível primário, o que estamos sobretudo a falar aqui é desse nível primário, estamos a falar de mobilidade de estudantes, mas também dos docentes, dos professores, e do fortalecimento da colaboração com outros. Na verdade, nós colaboramos com muitas entidades. Temos outros projetos Erasmus, que não são só os da mobilidade, e que desenvolvemos projetos e cooperação conjunta. Muitos deles somos apenas parceiros, não somos sequer nós, digamos, os proponentes ou os gestores, os responsáveis dos projetos, mas isso permite-nos fortalecer aquela inovação e investigação sobre o setor e aprender para também incorporar na nossa própria prática. Depois, a um nível secundário, nós temos a nossa própria mobilidade, nós também promovemos mobilidade nas equipas, não só nos professores, mas nos diretores das escolas, nas pessoas que trabalham na equipa da sede, porque é essencial termos essa abertura ao mundo, ao outro, para conhecermos o que se está a fazer em termos de ensino e formação profissional, e acreditem que muitas vezes nós vimos de lá fortalecidos com aquilo que nós fazemos, porque é um fortalecimento para a qualidade da nossa formação e do nosso ensino, mas é importante constatarmos isso. Depois, uma dimensão internacional do currículo é muito importante, e nós fazemos isso, integrar essa dimensão no currículo. A Ana Paula falou de questões essenciais como a diversidade entre a comunidade escolar, por exemplo, que é uma riqueza que eles já têm naquela zona, e nós também procuramos fazer isso, mas integrar também conteúdos. Imaginem, uma coisa muito simples que a todos nos ocorrerá, obviamente são conteúdos, por exemplo, de cozinha internacional, mas podem ser conteúdos, outro tipo de conteúdos, por exemplo, legislação internacional. Se nós queremos que as pessoas tenham mobilidade na Europa ou no mundo, é importante que elas percebam como é que são, por exemplo, organizados os outros sistemas de trabalho no mundo. Porque às vezes nós dizemos, o nosso sistema é muito mau, e as leis do trabalho, e etc., e nós não conhecemos as outras. E como tal, convém conhecer. Antes de nós, por exemplo, queremos ter uma mobilidade para outro país, nós temos que perceber como funciona o sistema social, fiscal, etc. E, portanto, há muitos conteúdos que aparentemente não são importantes, mas na verdade se revelam relevantes para a inclusão no currículo. Depois, também, o desenvolvimento internacional de projetos, e ali um desafio que nós gostávamos muito e que temos desenvolvido com algumas entidades, que são programas académicos conjuntos. Portanto, algo que se pode fazer em Portugal e tem uma partezinha que é noutro sítio, e esse outro sítio também nos manda alunos que vêm a Portugal fazer um complemento. Isso existe no ensino superior, todos conhecemos, não é? Mas não existe ainda no ensino profissional e, portanto, há um desafio grande para que isso aconteça no ensino profissional. Nós fazemos-lo no nosso sistema, mas de forma informal e, portanto, não conseguimos integrar ainda essas certificações no currículo. Fazemos coisas extracurriculares, em que adicionamos certificação ao currículo com complementos aos diplomas, mas o ideal seria que isso pudesse ser feito em contexto curricular. Por fim, a nível terciário, nós temos alguns projetos de desenvolvimento conjunto, temos mesmo alguns projetos de colaboração em campos internacionais. Nós temos, por exemplo, um projeto obviamente com instituições com quem temos afinidade, com o Instituto de Turismo de Macau, que há muitos anos que cooperamos, e temos mesmo formação conjunta, em que há sempre formação em aspectos portugueses em Macau. Há uma facilidade natural, obviamente, nessa proximidade, mas também o fazemos, por exemplo, com uma escola indiana e com uma escola canadiana, com quem há muitos anos temos uma cooperação, e temos sempre formação, digamos, de conteúdos portugueses lá e de conteúdos deles nas nossas escolas. Obviamente, mais uma vez ainda, em sistema extracurricular ou de complemento
curricular. Depois são exemplos, não vou parar aqui, são exemplos de projetos onde nós desenvolvemos esta cooperação, vou passar isto à frente, para parar aqui um bocadinho. Também temos uma outra estratégia de internacionalização através das associações, neste caso são associações europeias. Existem 2 associações europeias de escolas de hotelaria e turismo, uma portanto estão aqui as 2, a Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo, onde eu, neste momento, por acaso, tenho uma responsabilidade associativa. Existe uma outra, que é uma associação de diretores de escola, portanto, uma é mais focada nos alunos e a outra na gestão escolar, e nós temos muitas atividades conjuntas nessas associações, porque conhecemos as escolas, fazemos, por exemplo, na próxima semana temos uma atividade aqui, numa escola nossa em Setúbal, que se chama Youth Parliament, onde nós simulamos um Parlamento Europeu dos jovens na área do turismo. E então vêm jovens, neste caso vêm de 20 países da Europa, juntar-se aqui para discutirem os temas numa perspectiva como se eles estivessem num Parlamento. Nós vamos levá-los até ao nosso Parlamento e, portanto, temos experiências únicas nessa perspectiva e assim achamos que dessa forma, que é ter atividades focadas na internacionalização também, e neste caso recorremos às associações que têm um ambiente natural e propício para nos ajudar a fazer isso. Depois, o que é que fazemos também para ter mais alunos internacionais? Nós temos, digamos, uma fase específica de candidaturas para alunos internacionais. Decidimos começar a fazê-lo há cerca de 5 anos atrás e neste momento, em fevereiro, entre fevereiro e junho, sensivelmente, decorre a fase internacional de candidaturas às nossas escolas. E porquê que é tão cedo? Porque nós continuamos a ter um problema muito grave de vistos. No meu último slide vou deixar essa nota e, portanto, nós tivemos que recuar o calendário das candidaturas, lá muito mais para trás, para que os alunos fiquem pelo menos com os meses de julho, agosto, setembro, porque as nossas aulas normalmente começam em outubro, no dia 1 de outubro, para tratar dos seus vistos. E claro, estamos a falar de alunos extracomunitários, portanto, alunos que vêm de outras partes do mundo. Portanto, aqui tem resumido o que nós fazemos, o que é que nós pretendemos com esta, digamos, oferta de vagas internacionais. Por um lado, reforçar o número de candidatos nas nossas escolas. Nós temos tido diminuição de alunos que querem estudar turismo. Esta é uma realidade. Nós temos problemas demográficos, problemas sociais da valorização do setor do turismo e temos também uma diminuição de interesse pela área do turismo. Vocês vão me dizer, isso parece impossível num país onde o turismo tem a importância que tem, mas a questão é que, não vamos falar desses problemas agora, mas haverá muitos problemas que justificam isso. E, portanto, nós queremos também ter mais candidatos, mas queremos, sobretudo, mostrar que Portugal é um destino para estudar, que nós temos escolas de muita qualidade, independentemente de ser o nosso setor ou noutro, e com isto criámos um conceito que é comunicar internacionalmente, porque se não tivéssemos esta fase, nós só estávamos a ser receptivos, estávamos a ser, digamos, a aceitar quem nos procura. Desta forma, nós somos proativos, nós lançamos esta fase de candidatura com comunicação internacional e procuramos cativar jovens de outros destinos. Só para terem uma ideia, no ano passado tivemos 500 candidaturas de 30 nacionalidades e, portanto, nestes 500, infelizmente, se eu vos disser, nós admitimos 80, porque os outros não conseguem vir para Portugal na maior parte dos casos. E por isso temos aí um problema e um espaço de crescimento enorme com a dificuldade que muitas nacionalidades têm para depois, efetivamente, conseguirem vistos de estudante para vir para Portugal. O que é que fazemos mais? Estou quase a terminar. Nós fazemos outras atividades internacionais, por exemplo, desenhadas à medida, são ofertas de formação à medida. Pronto, e muitas delas nós organizamos-las em função dos sítios onde temos escolas, claro, porque temos logística instalada e, portanto, são alguns exemplos. Temos uma atividade centrada no Douro, que é feita na nossa escola de Lamego, outra centrada aqui na experiência mediterrânica, digamos assim, que pode ser realizada aqui nas escolas do Algarve ou em Setúbal. Temos uma experiência cultural a partir da nossa escola de Coimbra e ainda uma experiência que tem imenso sucesso, feita a partir de Setúbal, ligada ao surf, que passou a ser talvez aquela que nós temos mais sucesso nos últimos tempos. Fazemos ainda, são mais alguns exemplos de coisas que fazemos no verão, e nós temos uma facilidade porque nós temos escolas que têm hotéis escolas,
portanto, em alojamento, e por isso podemos acolher estes jovens com condições, digamos, podemos quase fazer tudo em casa e isso permite-nos ter uma ação mais interessante. São apenas outros exemplos, depois vocês poderão ver a apresentação. E só mesmo para terminar, um último slide de desafios que, se calhar em conjunto, e acho que aqui o trabalho da Agência Erasmus pode ser muito, muito importante e ter aqui um papel decisivo também a ajudar neste trabalho que a internacionalização, no nosso caso do ensino profissional, pode ter. Portanto, nós temos aqueles problemas, estão ali daquele lado, temos problemas sobretudo na emissão de vistos, temos também dificuldades novas por causa do período pandémico, as pessoas deixaram de estar tão confortáveis com as viagens, há também a questão da sustentabilidade, os jovens são muito conscientes e muitas vezes querem resistir cada vez mais à questão das viagens. Nós, nesse aspecto, podemos ter duas perspectivas, que é achar que estamos aqui num cantinho, mas na verdade nós estamos no meio do mundo e, portanto, nesse aspecto talvez não estejamos assim tão mal, porque há muitas pessoas que acedem facilmente a Portugal, porque nós estamos aqui em termos do plano, se virmos na dimensão global, estamos num sítio que não é assim tão distante de algumas outras partes. E isso, há estes constrangimentos, mas se calhar é uma oportunidade. As famílias enfrentam maiores dificuldades económicas, é verdade, e atualmente estamos ainda com a situação mais agravada. Há uma tendência para não nos deslocarmos e fazermos formação à distância, e, portanto, esse é um outro fator que nós temos que considerar. Portanto, temos aqueles desafios, o que é que nós podemos fazer, tomando em conta estas dificuldades e que caminhos podemos seguir. E algumas ideias que ficam aqui, obviamente, a certificação conjunta seria um caminho muito interessante, porque nos permitiria uma mobilidade com resultado incluído, digamos assim, nessa mobilidade. E, portanto, temos que procurar essas equivalências, se calhar entre sistemas que sejam parecidos, procurar algumas experiências piloto, desenvolver, não sei, projetos com alguns países que tenham mais afinidade em termos da sua organização escolar e a partir daí depois partir para outros desafios. Obviamente cooperar e comunicar em conjunto e pronto, e termino assim, muito obrigada. Ficamos com as perguntas para daqui a pouco. Nós temos o outro vídeo, então acho que ainda tem tempo. Tem tempo ainda. Se vocês forem aí para o slide do vídeo, por favor. Este é o vídeo que nós usamos para divulgar internacionalmente as escolas e que não é só para as nossas escolas, é um vídeo sobre estudar em Portugal. Bem, agora eu tinha aqui uma série de questões para fazer às convidadas, mas aqui a Ana Paula Paes correu
tudo de fio a pavio e, portanto, agora eu tenho que alterar aqui um bocadinho a minha estratégia, mas pronto, tudo bem. Uma das questões que eu tinha e que penso que ambas podem falar um pouquinho sobre isso e depois, se quiser a assistência, também pode colocar algumas questões, tem a ver com o Erasmus, naturalmente, e em que medida, já falaram ambas um pouco sobre isso, mas em que medida consideram que o Erasmus poderá contribuir mais para a internacionalização das instituições, nesse caso das escolas e neste caso da escola de Odmira. E, portanto, Ana Paula, se quiser começar, agradeço. Obrigada. Sim, muito obrigada. Bom, primeiro, o projeto, como nós sabemos, o projeto Erasmus tem talvez o projeto, eu não conheço assim tanto, mas é o projeto mais bem sucedido de colaboração, de cooperação entre as instituições de educação, de formação e que mais sucesso tem para as pessoas. Nós já vimos esses resultados muitas vezes e, portanto, acho que é um projeto que só nos pode inspirar para caminhos futuros. Depois, o projeto traz-nos financiamento e nós sabemos que é vital para as instituições porque nós todos temos recursos limitados e, portanto, uma vez já chega. Pronto. Isso é para ver se vocês estão todos acordados. E, portanto, essa dimensão do projeto é essencial. Na nossa perspectiva e na nossa humilde reflexão, primeiro, há sempre uma melhoria, por exemplo, burocrática a fazer. Não é? Os projetos ainda são muito burocráticos e, portanto, eu acho que há sempre um desafio de melhorar a forma como as candidaturas podem ser feitas, obviamente validando a realidade, não é? Porque nós temos sempre este equilíbrio entre diminuir a burocracia e garantir que as coisas são efetivamente feitas e bem feitas em benefício das pessoas a que se destinam. E às vezes nós não percebemos o que é a burocracia, mas é só isto. O problema é que atinge um nível, às vezes, demasiado. Portanto, talvez tornar-se mais acessível até para os indivíduos, para que as pessoas, digamos, por sua iniciativa, possam fazer candidaturas de mobilidade. Eu acho que hoje os jovens, e nós temos muitos relatórios sobre as gerações novas, não é, que nos dizem que eles pensam completamente diferente de nós, e temos que ir ao encontro deles e, portanto, a mobilidade internacional, a possibilidade de ir para outro país, trabalhar, estudar, ter uma experiência de vida, é essencial para os jovens hoje em dia. E, portanto, se o programa se tornar mais amigável para os indivíduos, penso que também é um caminho interessante a explorar. Depois, eu insisto um bocadinho nesta questão de encontrarmos mecanismos de o projeto fazer para o ensino profissional o caminho que fez para o ensino superior, que é, no fundo, conseguirmos projetos que têm que ser, se calhar, pilotos no início, em que consigamos encontrar equivalência entre sistemas de ensino. Não é? Isso é um grande desafio, porque o sistema profissional não está ainda estruturado a nível europeu dessa forma, mas, na verdade, por exemplo, no setor do turismo, eu só posso falar desse, que é o que eu conheço melhor, há muitas semelhanças entre os vários sistemas, e há países com sistemas mesmo muito parecidos. E, por isso, o desafio seria, como 3 ou 4 países tivessem sistemas parecidos, quisessem ter essa experiência piloto, começar a fazer-se essa equivalência em que os alunos pudessem, de facto, passar um semestre, um trimestre, não sei qual é o período, porque são mais jovens e, portanto, há esse desafio, noutro país, mas que seja reconhecido no currículo e que, portanto, não seja mais... E isso, naturalmente, fomentaria o interesse em ir, porque eu acho que ainda há um problema, e nós ainda temos esse problema, em haver pessoas que queiram ir, que queiram sair. A Ana Paula seguramente poderá falar melhor sobre isso, conhece outros setores que não o do turismo, mas não é assim. Muitas vezes nós temos dificuldade em encontrar os jovens com o perfil para querer ir para uma mobilidade, porque é algo que lhes, digamos, que os obriga a mais tempo, a um tempo extra, e se eles estivessem incluído no currículo, seria mais fácil, pronto, e mais natural. Depois há as questões dos custos ligados ao alojamento no local, aos custos de vida para onde os jovens vão, porque muitas vezes é necessário ter isso em conta, porque às vezes é difícil encontrar isso. Por exemplo, é uma das nossas maiores dificuldades, quando mandamos alunos, os alunos vão normalmente em época alta dos países e o alojamento nos sítios é muito caro, e isso muitas vezes nós temos que colocar orçamento extra para compensar isso.
Pronto. Porquê? Porque são países que, obviamente, há o apoio do programa e é essencial, mas, portanto, se ele de alguma forma pudesse acompanhar essa necessidade, e são ideias só, portanto, era uma ajuda que nós teríamos para algumas instituições que não conseguem fazer essa compensação e que se calhar só os jovens que conseguem eles próprios fazer alguma compensação é que se sentem, digamos, atratividade para ir, e por isso aí estamos a ser menos inclusivos, porque não estamos a permitir que uma pessoa que não tenha, de facto, possibilidade de pôr nada, vá. E isso no nosso caso, nós somos muito sensíveis a isso e aliás, eu posso dizer-vos que nós temos um sistema de seleção de alunos que escolhe uma parte dos alunos em função da sua situação social. E, portanto, adicionar algum apoio poderia ser uma boa ideia. Certo, eu estava a ouvi-la falar e estava-me a lembrar que, pronto, o programa Erasmus agora de 21 a 27 é um pouco mais simplificado do que aquilo que conhecíamos no anterior programa. A questão é que, naturalmente, este quadro comunitário dura 7 anos e quando chegarmos ao fim desses 7 anos, com certeza já aprendemos outras coisas. Este programa é muito mais inclusivo que o outro, tem um apoio financeiro para a inclusão adicional, não é? Que não tinha no passado, mas sim compreendo o que fala quando nos fala em burocracia, existe alguma naturalmente, mas a ideia também é ir aliviando, não é? Portanto, aí já melhorámos um pouco. Mas, efetivamente, só no fim deste quadro, com certeza, é que aprenderemos outras coisas e, portanto, isto tem tudo um ciclo. Ana Paula, peço desculpa. Pronto, só queria deixar aqui uns pequenos apontamentos relativamente às questões que a doutora Ana Paula Paes falou. Nós já em termos de certificação dos nossos alunos não temos uma equivalência de certificação, mas registamos no certificado dos alunos as mobilidades que eles desenvolvem. Depois, a questão dos apoios financeiros são de facto fenomenais para os nossos alunos, porque nós temos um perfil de aluno muito específico que não tem nada a ver com os alunos, por exemplo, que frequentam uma escola de hotelaria. Os nossos alunos, por exemplo, provavelmente a grande maioria deles nunca foi a Lisboa e quando nós fazemos uma visita de estudo aos Jerónimos pensam, mas que raio é isto? Portanto, é mais pura da realidade. Dizer-lhes que vocês têm a oportunidade de fazer 8 semanas, porque as nossas mobilidades são mais ou menos de 8 semanas, de fazer uma mobilidade em que vão para um país estrangeiro, em que vão andar de avião, em que têm que utilizar transportes públicos, em que o Google não serve só para pesquisar acerca das animes ou do jogo não sei o quê, mas serve para ajudar em termos de Google Maps e por aí fora. É assim um mundo totalmente novo e que lhes permite conhecer e internacionalizarem-se eles próprios, não é? E isto é tudo assim, quando estes miúdos que estão agora a fazer a sua apresentação prática da PAP, que foram fazer a sua mobilidade o ano passado no verão, eu até acredito que fazerem esta mobilidade naquela altura da vida deles fez com que houvesse ali um choque muito grande daquilo que eles queriam ser ou não queriam ser. E acho que isso é uma das grandes mais-valias do Erasmus+, e temos ali alunos que vamos alimentar as escolas de hotelaria do Turismo de Portugal a fazer níveis 5 nas áreas que eles mais gostam, nomeadamente uma aluna que é assim uma pipoca, como a mãe lhe chama, e que esta manhã me mandou uma mensagem a dizer há 2 anos que lhe falava numa especialização e ela este ano disse-me que quer ir fazer uma especialização, mas só de pastelaria, porque é o que eu gosto. E então concorreu, ela é de Sines, e então de Sines ao Admira ela perde 2 horas nos transportes públicos para chegar à escola e mais 2 horas para chegar a casa, todos os dias, e vai sair daqui para ir fazer uma especialização em pastelaria, ou no Oeste, ou em Lamego, ou no Porto. Portanto, este choque internacional que ela teve no final do seu 2º ano, abriu-lhe os horizontes para aquilo que efetivamente ela quer fazer e a seguir ontem, quando teve a parte teórica da sua PAP, eu ouvi o chefe dizer-lhe, mas se gostas mesmo de hotelaria, há um chefe na Indonésia e um chefe nos Estados Unidos que recebe alunos que querem mesmo estudar hotelaria. Os olhos daquela miúda brilharam de uma forma assim extraordinária, e eu acredito muito que o Erasmus que ela fez o ano passado fez com que essa abertura fosse um bocadinho mais fácil para o que o mundo espera dela e o que ela espera do mundo. Depois, a escolha dos parceiros relativamente aos fundos que o Erasmus nos proporciona é para mim das coisas mais importantes. Porquê? Nossas primeiras mobilidades de restaurante, bar e cozinha pastelaria foram para a Itália, e é claro que qualquer miúdo que estude cozinha ou pastelaria ou restaurante, bar, Itália é sempre o sonho, mas efetivamente a realidade de Itália em termos monetários não tem nada a ver com a realidade em Portugal.
Portanto, a escolha da escola de um parceiro novo na Polónia, que é um país que provavelmente não tem qualquer cultura que lhes mexa com o sistema emocional, faz com que eles também se sintam muito mais seguros a partir do momento em que aquele estilo de vida se adequa muito mais ao nosso e àquilo que eles conhecem efetivamente, uma realidade muito mais próxima com Saboia ou Santa Clara, que é uma terra onde existem poucos miúdos e não há nada, literalmente não há nada, faz com que a evolução deles também seja muito diferente enquanto alunos. E se eles evoluem enquanto alunos, nós enquanto escola também evoluímos e isso é fundamental para nós. Depois, eu acho que a questão empática e das soft skills que nós queremos desenvolver nestes alunos também nos é muito facilitada pelo Erasmus, não é? Porque nós temos a situação de ser receptores de 82 alunos que têm têm diferenças culturais e sociais totalmente diferentes dos nossos e agora vamos dar a possibilidade dos nossos terem exatamente a mesma experiência durante 8 semanas e provavelmente quando eles vêm a integração do colega nepalês e indiano que têm na turma é completamente diferente, não é? Pronto, estas para mim são as mais-valias. Eu não consigo encontrar, a questão de termos a acreditação por 7 anos, acho que foi uma grande evolução em termos da burocracia que a Ana Paula estava a falar e nós não temos ainda a acreditação, vamos fazer agora este ano porque queríamos ver se tínhamos uma mobilidade aprovada de longa duração, porque foi a única que ainda não fizemos e que achamos que ainda temos de ter esta noção, efetivamente, do trabalho prático que isto dá e o que é que podemos ganhar com estas mobilidades mais longas e, a partir daí, criar uma candidatura à acreditação dos 7 anos assim mais consistente. Pode fazê-lo agora até outubro de 2022, porque está aberta a candidatura. Pronto, e o nosso objetivo é exatamente esse. O ano passado estava assim um bocadinho, vou fazer, mas depois achei, não, Ana, vamos com calma, vamos tentar, porque até também ter um bocadinho o pé atrás, exatamente por causa da primeira experiência menos positiva. Esta questão da seleção dos alunos também parte um bocadinho da nossa sensibilidade, não é? E eu acho que o grande chapéu que a agência nos dá depois permite-nos adequar a realidade ao que temos à nossa frente e só pode ser assim para conseguirmos ter projetos efetivamente coerentes e consistentes e bons, que é o que se pretende. Exatamente, muito obrigada. Eu continuaria consigo e depois passaria na Ana Paula Paes. Há pouco falavam ambas, a Ana Paula falou primeiro, a questão da língua. Portanto, todos nós sabemos que a língua ainda é um entrave, embora existam imensas ferramentas, quer dizer, faz-se preparação pedagógica e cultural, e linguística, depois temos a OLS, etc, mas ainda existem algumas questões, especialmente nessa zona, não é? Que depende das pessoas que acolhemos. O que é que acha? Como é que podemos resolver isso integrando nos currículos, a aprendizagem das línguas? Como é que acha que podemos... Acho que, como a minha área de inglês, quando estou ali naquele módulo 5 do segundo ano em que se fala dos adolescentes, tento sempre puxar muito para a questão das mobilidades e canalizá-los para aquilo que efetivamente pode ser pertinente para eles, porque também parece que as línguas servem exatamente para isso. Eu não preciso estar lá a dar gramática se eles efetivamente não conseguirem ter uma conversação quando vão fazer Erasmus, não é? Portanto, acho que a questão da aprendizagem da língua tem que ser muito direcionada para a sua capacidade oral e de listening e isso deveria ser fomentado, não é? Porque eu posso tê-los a fazer os cursos do OLS, não é? Mas a imersão, basicamente, num país estrangeiro em que, efetivamente, eles têm que falar e têm que se desenrascar de alguma forma, é a melhor forma que eles têm para aprender uma língua, não é? E seja ela o polaco, o inglês, o espanhol do senhor Basco, por aí fora. É como diz, a imersão. É a imersão, é precisamente a imersão. Também concordo. Nós temos uma abordagem complementar, que é fazer formação totalmente em inglês. Nós temos 3 cursos que são lecionados totalmente em inglês. Não coloquei isso na minha apresentação, também faz parte da nossa estratégia de internacionalização, obviamente, mas temos alunos portugueses que por opção querem fazer esses cursos, precisamente porque é a forma deles desenvolverem as suas competências linguísticas. E aí sim eu acho que o programa é essencial. Não concordo totalmente, é necessário viver numa outra língua para nós nos tornarmos mais fluentes nela, mas estas mobilidades, não podendo viver literalmente noutro país, são essenciais e também é muito importante, por exemplo,
digamos, o acolhimento, porque nós estamos a falar sobretudo do envio dos nossos jovens para outros países, mas estas mobilidades têm a outra parte, não é? Todos nós acolhemos alunos estrangeiros, professores estrangeiros, e isso é essencial, porque as atividades que as escolas vão desenvolver para esses alunos ou com esses professores são também muito importantes para os alunos que não saem. Às vezes fica aí, digamos, a ignição para eles pensarem, deixa-me ver isto de outra perspectiva. Portanto, acho que o programa aí é essencial também para o reforço da aprendizagem das línguas, sim. Ok, muito obrigada. Muitas questões haverão, com certeza. Eu tinha mais algumas, mas eu acho que não posso roubar tempo ao meu colega que está ali e que será o próximo painel. E, portanto, eu diria, se alguém tiver alguma questão para colocar, então uma questão ou duas coloquem, por favor, ou então, daqui a pouco ali fora, estas senhoras simpáticas estão disponíveis e eu também, se quiserem colocar alguma questão, não sei. Só uma questão. O Alexandre Almeida, tenho o gosto de conhecer, porque é da minha terra, digamos, e ele teve a escola lá em Lisboa, tem também um hotel em Coimbra. Tem talvez o espaço mais bonito do nosso país, que é o Hotel do Bussaco, que está aberto, e tem o Hotel na Coreia, o Palace, que está fechado. Isso na altura, há 60 anos, ele criou a escola porque tinha pessoas que queria formar. Hoje em dia, uma das dificuldades é que ele não tem pessoas para formar. É esta a vossa experiência? Sim, respondendo assim de forma simples, sim, faltam muitas pessoas. Muitos nós fazemos, aliás, alguns estudos sobre a necessidade de recursos humanos e nós e outros organismos que o estudam estimam que nos faltam neste momento, ou por exemplo, neste ano, nos faltarão mais de 50 mil pessoas no setor. Estão a ver que é um número impactante. Como é que nós arranjamos essas pessoas? Pronto, porque a sazonalidade encontra algumas, há pessoas que se movem e que fazem complementos, etc., mas faltam sempre muitas pessoas no setor. E faltam, em 2019 nós estávamos num pico, né, tivemos o nosso melhor ano de sempre, depois tivemos estes 2 anos terríveis pela frente, mas começámos a recuperar no ano passado e este ano nós temos dados de recuperação que são absolutamente até surpreendentes. Portanto, a necessidade de pessoas no setor é muito grande. E é muito grande porque nós queremos ter um serviço de qualidade, e, portanto, um serviço de qualidade, felizmente, significa termos pessoas num setor que vive do trabalho das pessoas. Claro que há muitos complementos que têm que ser tomados. Por exemplo, nós discutimos recentemente a necessidade que temos de promover aceleradamente a digitalização no setor para as tarefas que podem ser digitalizadas. E, portanto, se eu tenho um conjunto de tarefas que podem ser realizadas por máquinas, vou pôr assim de forma muito simples, é bom. As pessoas têm um pouco receio disso. Não podem ter. Porquê? Porque nós precisamos das pessoas para as outras tarefas que não podem ser realizadas de forma automática, vamos pôr assim, e que nós, se calhar, essas automáticas não as valorizamos e, portanto, podem ser realizadas de forma técnica por um instrumento digital ou um equipamento. Portanto, sim, é uma realidade. E eu diria que até é um bocadinho, digamos, mais desafiante. É que não só temos essa falta de pessoas, e portanto é um problema dos empresários neste momento, muito grave, mas temos um déficit de atratividade no setor. E isso também nos coloca a nós dificuldade nas escolas, porque nós temos alunos, digamos, que não estão assim tão interessados em estudar turismo como nós gostaríamos todos que estivessem. E num país em que o turismo é uma das atividades, para não dizer números, principais, sob o ponto de vista do emprego e da riqueza, temos que mudar isso. E as pessoas têm que passar a ver o setor com outra atratividade, mas ele tem que ser efetivamente atrativo, porque senão eu não vou convencer ninguém se o meu produto não for efetivamente de qualidade. Portanto, temos todos escolas, empresas, o setor público, que trabalhar em conjunto para que as pessoas percebam que o setor é de facto atrativo, mas ele tem que o ser efetivamente. E sim, portanto, estamos mais ou menos assim. Não sei se mais alguém tem questões. A senhora diretora tem que cumprir o meu tempo. Eu estava aqui a tentar fazer sinais à Isabel para acabar por causa do horário, mas não resisto. Pois não? Não, pois não.
É só uma pista de reflexão que não sei até se tem substância do ponto de vista... Não se ouve. É só uma pista de reflexão que não sei até se tem substância, porque eu não conheço a organização em termos curriculares da formação que oferecem. Mas há bocadinho, quando mencionou a palavra equivalência, eu fiquei preocupada, porque é ainda um grande problema, infelizmente, no ensino superior, é o estudante, quando volta, ou melhor, quando vai, porque o acordo tem que ser feito previamente, não é? Em nós vermos os conselhos científicos à procura da linha exata daquela matéria que não viu, que não foi dada no outro sítio, não é? E, portanto, se há coisas, com certeza, que o ensino superior pode servir de boa prática, há outras que eles já fizeram o disparate e é escusado repetirmos, agora, especialmente no que respeita a mobilidades de maior duração, não é? Porque a mobilidade é algo que é baseado em confiança. Portanto, o fundamental é encontrar parceiros aos quais se reconheça uma qualidade igual ou superior à formação que nós ministramos, de forma a que aquilo que é feito não tenha que equivaler ao nível da linha, não é? Mas que seja um conteúdo que seja relevante, ainda que o aluno ou que o formando perca uma parcela importante da formação que nós ofereceríamos aqui, mas garantindo que, em qualquer caso, enriqueceu a sua formação. Portanto, fugir a 7 pés da palavra equivalência, porque é de facto ainda muito ao nível do ensino superior, se me permitem, porque é a minha experiência pessoal, é ainda hoje em dia um fator inibidor. Não para a classe média alta, porque esses vão de qualquer maneira e ficam mais um ano se for preciso e ninguém tem dificuldade em pagar mais um ano de residência fora de casa, mais um ano de propinas numa escola eventualmente até privada, está tudo certo, mas quem está em esforço do ponto de vista financeiro, em termos familiares, a manter o aluno fora de casa, pensa muito se esse semestre pode ser feito ou não, porque se não for incorporado na formação, portanto, é uma coisa que não está ainda bem feita no ensino superior, ainda há muitas situações onde essa questão não está bem tratada e, portanto, evitar ir por esse caminho e tentar reconhecer a experiência pelo valor que ela tem, ainda que se perca algo que parece absolutamente fundamental na formação daquele estudante, aquele aluno formado, conforme o caso, e na realidade não é. Estávamos a falar de reconhecimento, se calhar. Exatamente, exato. A palavra, e é bom não usar se ela significa algo negativo, portanto temos que encontrar a melhor palavra. Mas nós temos, por exemplo, a aquisição de competências, interessa que os jovens adquiram competências e, portanto, eu valido aquelas competências, se não for, aliás, no nosso caso, dificilmente seria exatamente os mesmos conteúdos, porque no turismo há muitos conteúdos que estão territorializados ou nacionalizados, vamos pôr assim, por exemplo, ao nível da gastronomia, mas basta que os alunos façam gastronomia internacional, é gastronomia internacional, pode ser indiana, africana, pronto. Agora, sim, eu não tenho essa experiência do detalhe nesse constrangimento, mas, obviamente, por isso é que é interessante ir pegar na experiência do ensino superior e aproveitar o melhor e pôr para o lado o que ele não tenha de bom. Pronto. E aí está a pessoa ideal, se calhar, para podermos fazer isso. Muito obrigada. Eu terminava aqui o meu painel. Gostaria de agradecer. Foi muito proveitoso para mim. Espero que tenha sido para todos. E obrigada. E agora vou passar ao meu colega do ensino profissional também, o colega Vasco Corisco, que vamos falar um pouco mais sobre a formação profissional. Obrigada a todos. Obrigada.